Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 12, que será uma revisão sobre o capítulo 3 do livro didático, volume 2, que é o livro azul. Então, vou iniciar pelos modelos cosmológicos. Vocês se lembram quais modelos nós estudamos? Quais que foram os principais? Bem, nós estudamos 3 modelos cosmológicos, começando pelo modelo de Ptolomeu, que também é conhecido como modelo geocêntrico. Esse modelo, ele descrevia que os planetas e o Sol orbitavam ao entorno, da Terra. E essa teoria, ela foi utilizada por mais de 1.300 anos, sem nenhum tipo de contestação. Inclusive os barcos, eles se guiavam, por esse tipo de modelo geocêntrico. Inclusive, pessoal, esse modelo, ele propunha que tudo no universo tinha que girar ao redor, então, da Terra, tá? O segundo modelo, é o modelo de Nicolau Copérnico, que é chamado de modelo heliocêntrico. Esse modelo, ele propôs que o Sol, ficava no centro do sistema solar e os planetas giravam ao entorno do Sol, que ficava no centro. Giordano Bruno, ele compartilhava dessas ideias do modelo heliocêntrico, e ele defendeu que o universo ele não tinha limites e que a Terra não seria o centro, mas sim o Sol, como era proposto por esse modelo. Porém, ele foi condenado à morte na fogueira em 1600 por compartilhar dessas ideias desse modelo heliocêntrico. Posteriormente, uma pessoa muito importante para a ciência, Galileu Galilei, ele teve a notícia da invenção de um equipamento chamado luneta. E ele adquiriu um equipamento desse e aperfeiçoou. E ele teve a brilhante ideia de usar esse instrumento para observação astronômica, observar os astros. E com essas observações, ele defendeu o modelo heliocêntrico. Ele conseguiu visualizar que Vênus tinha fases, ele conseguiu ver as luas de Júpiter, conseguiu ver manchas solares lá na superfície do Sol, ele viu as manchas. Então, isso tudo fez com que ele apoiasse esse modelo heliocêntrico. Porém, ele não chegou a ser condenado à morte como Giordano Bruno, mas ele também foi considerado herege por apoiar esse modelo heliocêntrico, mas acabou sendo condenado à prisão domiciliar, tá? Não chegou a ser condenado à morte por causa disso. E chegamos ao terceiro modelo, que é o modelo híbrido, que foi proposto por Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês. E por que esse modelo é chamado de modelo híbrido? Porque ele mistura um pouco do modelo geocêntrico com o modelo heliocêntrico. Então, esse modelo ele propunha o seguinte, que os planetas giravam em torno do Sol e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra, como essa ilustração aqui, que representa esse modelo, tá bom? Bem, agora vamos revisar as leis da gravitação. Você se lembra quais leis da gravitação nós estudamos? Nós estudamos as leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Então, vamos lá. Vamos iniciar pelas leis de Kepler. Kepler, ele propôs 3 leis. A primeira lei de Kepler também é chamada de lei das órbitas. Essa lei diz que os planetas descrevem uma órbita elíptica e o Sol está em um dos focos da elipse. Lembram que a elipse tem 2 focos? Quanto mais afastados esses focos, mais achatada é essa elipse, mais excêntrica é essa elipse.
E a órbita dos planetas do nosso sistema solar são elípticas, não tão excêntricas assim, né? Não tão achatadas, mas são elípticas, tá? Então, isso que descreveu essa primeira lei dele. Segunda lei de Kepler, que também é chamada de lei das áreas. Essa lei descreve que o planeta ele varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, mas a velocidade dos planetas varia ao longo de sua órbita. Como assim, professora? Relembra aí pra gente. Ok. Então, vocês lembram do periélio e do afélio? Afélio é quando o planeta está mais afastado do Sol. Nesse momento, ele gira mais devagar. E quando ele está no periélio, que é mais próximo, mais perto do Sol, ele gira mais rápido, tá? Mas, de toda forma, ele vai varrer áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que vai mudar vai ser só essa velocidade, tá? Ao longo dessa órbita. Professor, eu esqueci o que é órbita. Não tem problema, eu relembro, né? A órbita, ela é uma trajetória definida que o planeta faz em torno do Sol, tá bom? Terceira lei de Kepler, que é também conhecida como lei dos períodos, que no caso, é essa equação que eu havia apresentado para vocês. Então, essa equação a gente lê da seguinte forma, né? A razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio de sua órbita é igual para todos os planetas do Sistema Solar, por isso que é igual uma constante, tá? Nós chegamos a aplicar essa equação em um exercício. Bem, lei da gravitação universal. Quem é que propôs essa lei? Essa lei foi proposta por Newton. Nós já estudamos um pouco dele, né? Um pouco sobre outras leis de Newton no ano passado, lembram? E a lei da gravitação universal, ela afirma que a força de atração entre quaisquer corpos que tenham massa no universo inteiro, por isso que é universal, porque vale tanto para aqui para a Terra quanto para todos os outros corpos do universo inteiro, tá? Então, quaisquer corpos que tenham massa no universo essa força de atração. Ela vai ser maior quanto maior for a massa dos corpos. Como assim, professora? Imaginem, o Sol ele está no centro do nosso sistema solar. Por quê? A massa dele é muito maior do que a dos planetas que orbitam ao redor dele. Então, quanto maior a massa, maior vai ser essa força de atração, tá? E aqui embaixo, né, nessa parte aqui rosa, maior, né, essa força de atração vai ser maior quanto menor for a distância entre os corpos. O que isso quer dizer? Que os planetas, né, que estão mais próximos, no caso do Sol, eles são mais fortemente atraídos, né? Tem uma força de atração maior desses planetas mais próximos do Sol do que os planetas que estão lá no final do sistema solar, mais distantes do Sol, né? Então, quanto maior for a massa dos corpos, maior a força de atração. Quanto menor for a distância entre os corpos, maior a força de atração, tá bom? Isso que é o grande resumo da lei da gravitação universal. Então, mais uma vez, reforçando, né, é importante dizer que ela vale para todos os corpos do universo, por isso que é assim chamada de lei da gravitação universal. Vamos relembrar a diferença entre peso e massa? Nós vimos isso alguns dias desses atrás, né? Então, vamos iniciar pela definição de massa. O que é massa, né? A massa, ela tem relação com a inércia de um corpo, ou seja, com a dificuldade de colocar um corpo em movimento. Não sei se vocês lembram, mas lá no ano passado, no 7º ano, eu disse para vocês que se num sinal de trânsito tem uma moto, um carro e um caminhão parado, quando o sinal abrir, quem é que vai sair primeiro?
A moto, vocês vão me responder, como vocês me responderam no ano passado. Mas por que a moto? Ela tem menos massa, não é verdade? Digamos que ela seja mais leve, então é mais fácil dela arrancar primeiro. Então, isso que quer dizer isso aqui, tá? A inércia de um corpo, né? A dificuldade de colocar esse corpo em movimento. E a massa, ela é a quantidade de matéria, né, de determinado corpo. E ela é medida em quê? Qual a unidade de medida? Nós aprendemos que é quilograma, né? Então, nada de falar, meu peso é 50 quilos, tá errado, né? Na visão aqui da física, né? No dia a dia todo mundo vai te entender perfeitamente. Mas aqui na visão da física, né, no estudo da física, quilogramas, né, é a unidade de medida para massa. E essa massa, ela é independente da aceleração gravitacional do local onde foi, né, ou é medida a massa. O que isso significa, professora? Bem, que a sua massa ela vai ser a mesma na Terra, na Lua, em Saturno, em qualquer lugar que você vá, né? Qualquer um desses astros que você vá, a sua massa ela não vai mudar, né? Se você tem 50 quilos aqui, você vai ter 50 quilos lá, 50 quilos em qualquer outro lugar, tá bom? Peso. O peso, pessoal, é uma força. Lembram? Quando eu mostrei na última aula, eu estava segurando um livro. Então, eu disse o seguinte, que o peso de um corpo, ele vai equivaler à força necessária para impedir com que esse corpo, ele caia livremente. Então, estou segurando o livro para impedir que ele caia em direção ao quê? Ao centro da Terra, que é o ponto de maior gravidade, né? A Terra está atraindo os corpos para o centro, né? Então, o peso é uma força, tá? E nós podemos calcular o peso através dessa equação que nós vimos. Peso igual a massa vezes, né, a aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional da Terra qual é? Vocês lembram? 10 metros por segundo ao quadrado, porque nós conseguimos arredondar para fazer os cálculos, né, escolares, né? A gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração gravitacional da Lua, vocês recordam? 1,6, né, metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração gravitacional, ela vai variar de um astro, no caso, né, para o outro, da Terra para a Lua, para Saturno, cada um vai ter uma aceleração gravitacional diferente. Por isso que é utilizada essa equação aqui. Inclusive, nós fizemos alguns cálculos, né, utilizando essa equação na nossa última live, tá bom? Então, vamos agora relembrar os movimentos da Terra. Esses aqui são bem fáceis, né? Porque a gente estuda esses movimentos desde o Fundamental 1, né? Nós vimos 3 tipos de movimento: rotação, translação e precessão. Talvez o único que vocês ainda não tenham estudado, né, tenha sido a precessão. Então, vamos relembrar como acontecem esses movimentos e o que eles ocasionam, né? Então, vamos iniciar pela rotação. A rotação é um movimento de girar em torno do seu próprio eixo. E um giro completo, ele é realizado em 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos, que definimos como um dia. Isso é aproximadamente 24 horas. Não significa que vocês tenham que gravar todos esses números que eu acabei de falar, né? É mais para ficar um dado bem completo. Mas nós arredondamos isso tudo para 24 horas. E nós definimos esse período como um dia, ok? E o que esse movimento ele vai gerar? Ele vai gerar os dias e as noites. Então, na parte iluminada pelo Sol, a parte que está voltada para o Sol, vai ser dia. E a parte que está escura, que está do lado oposto, vai ser noite, tá? Então, movimento de rotação, dia e noite, né? 24 horas, né? Isso é o básico, né? Tá bem resumido aqui, tá? Movimento de translação. O que é o movimento de translação? É a trajetória realizada pela Terra em torno do Sol, né? E isso
esse movimento, ele vai ser realizado, uma volta completa, né? Vai ser realizado em 365,24 dias, ou seja, 365 dias, 6 horas e 4 minutos. Só que isso ficaria um pouco confuso, né, para colocar nos calendários. Então, para facilitar, estabeleceu-se o ano bissexto, que é quando o ano tem um dia a mais no mês de fevereiro, né? Tem o dia 29 de fevereiro, para poder descontar aí essas 6 horas a mais que ficam sobrando, e aí organiza-se mais um dia, então, no calendário, tá bom? Movimento de precessão. É um movimento circular da inclinação do planeta em relação à sua órbita, porque nós vimos, né, que esse eixo aqui, ele não é totalmente vertical, né? Ele é um pouco inclinado. E a Terra, ela demora 26 mil anos para completar esse período de precessão, que faz, inclusive, essa órbita aqui, né, elíptica, como está mostrando esse GIF para a gente, né? E esse movimento de precessão, ele vai influenciar em alguma coisa, professora? Bem, eu havia falado na aula que não. A única coisa que vai alterar, né, vai ser a visualização das constelações, porque em determinados períodos do ano nós conseguiremos ver algumas constelações e em outro período do ano nós não conseguiremos ver aquela mesma constelação, né? E no outro hemisfério vai conseguir ver, mas no nosso, naquele momento, não. Então é invertido. Isso vai ser a única coisa que vai mudar, tá? Porque esse movimento ele é bem lento, embora aqui nesse GIF, né, esteja mostrando bem acelerado para vocês relembrarem como é que acontece esse movimento da Terra, tá bom? Bem, e para fechar, nós vamos revisar as fases da Lua. Mas antes de falarmos sobre quais especificamente são as fases da Lua, as principais fases da Lua, nós temos que relembrar que a Lua ela é um corpo iluminado. Isso significa que ela não tem luz própria. Então, ela reflete, né, a luz. E ela reflete a luz de quem? Do Sol. Então, por isso que a Lua aparece em formatos diferentes no céu, né? Ora aparece maior, ora aparece menor. Por causa disso, porque a Lua ela vai girando em torno do nosso planeta e a face que ela vira então para o Sol vai refletir, né? Uma parte vai refletir, né? Aquela luz solar. Então, por isso que aparecem esses formatos diferentes no céu. E são definidos 4 fases principais da Lua: nova, crescente, cheia e minguante, tá bom? Então, pessoal, agora vocês farão, né, os exercícios que foram disponibilizados em PDF, que foi um questionário de revisão desse capítulo 3, tá bom? Então, nos vemos na próxima live. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!